Ô, Valdir, conta um pouco, o que foi isso? Foi o seguinte, eu com 18 anos fui para a Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, época da guerra. E fiz o curso de piloto militar, né? Um avião de caça. E daí eu não consegui completar a Escola de Aeronáutica, porque o meu pai foi preso pelo Getúlio Vargas. Porque ele se insurgiu contra o Getúlio Vargas quando os navios brasileiros foram afundados pelos alemães e o Getúlio Vargas não deu nem embora. Não veio, hoje vai sobrar. E aí o meu pai foi preso num campo de concentração, eu tive que largar a Escola de Aeronáutica. E aí vim para o Paraná, entrei no último escalão da Força Expedicionária Brasileira, depois tive que fazer o meu curso oficial para poder escapar da guerra, né? E terminar o meu curso. E aí é que entrei na Escola de Engenharia. Fiz o meu curso inteiro fardado. Mas a história militar continuou. Mas a história continuou, exatamente. E como eu fui diretor do Departamento Aeroviário 4 vezes, construímos 17 aeroportos. As velhas águias aí, o Aeroclube do Paraná, me homenageou, porque também asfaltei o aeroporto do Bacaxiri, etc. Então eles me homenagearam como o piloto mais antigo no momento aqui no Paraná. Isso foi uma honra para mim, uma satisfação e para minha família, né? Ok? Foi isso que aconteceu. E o Aeroclube foi um evento importante na sua vida? Claro, um ponto importante na minha vida, claro. Consegui que ele não fechasse as portas, quer dizer, não fizesse as pistas, ele teria fechado. Parabéns, amigo, com muita honra. Não sei como vou tratá-lo, doutor Valdir Peloto. Meu companheiro. Companheiro de engenharia aqui. Parabéns. Não é, presidente? Viu aqui a homenagem que o Valdir recebeu? É, o velho águia. É a águia. O homem que é... Grande mestre. Ele era pagador da rede ferroviária. Então, a função dele realmente era pegar uma sacola de dinheiro E distribuir. e ir pagando nas pequenas estações em dinheiro. No Exército também, na minha época de CPOR, a gente já recebia, o tesoureiro trazia a lista, tinha o seu nome, o teu soldo, os descontos e um envelope, até o último centavo. Então você entrava na fila, assinava e recebia envelope. Então o Exército por muito tempo usou o pagamento do dinheiro. O tesoureiro era o responsável. Capitão, alguma coisa. Normalmente um capitão ou um tenente. Na solda do capitão, um tenente. Quando eu fiz CPOR, Depois do já era pagamento em... Começou a usar cheque. Sim, você é bem mais novo, né, meu irmão? Tá bom? Não é bem, mas... 64. Depois de 64. Foi usado o cheque. 73, formado em 73. Não, no CPOR... Eu lembro 70. quando eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar. Eu sou de E olha a 63. função que eu tinha. 70. Em É diferença. 75, Na nossa idade? 70 mais ou menos, Quando eu tinha 20, começou você tinha 13. a história dos veículos que transportavam dinheiro. Não tinha até então. Não tinha. Então, eu trabalhava no Zemp ali na Westfalen aquela rua que desce da Igreja Bom Jesus. E a empresa tinha conta no Banco Nacional ali na 15. Então vinham 3 armados, com uma sacolinha essa de lona, enchido de dinheiro. Então o cara ia um na frente, ele com o dinheiro, e outro cara armado atrás. Então os da frente armado, atrás armado. E eu ia no banco e ficava esperando os caras. Eu chegava lá, cortava o lacre, na minha frente eles contavam, tinha um monte de pacotinho lá com depósitos. Ele contava aquela pilha de dinheiro e eu ficava sentado olhando assim, puta merda, hein, que profissão que você tem, que função interessante. Ficava a tarde inteira lendo revista, eu estudava, né? Ficava estudando e olhando os caras contar dinheiro. Em que ano foi isso?
Oi? Em que ano que foi? 75. Mais ou menos, nessa época. 70. Depois apareceu o carro Ford. Era exatamente o que eu queria te dizer. A Brinks começou... Quando começou a cabeça, assalto ao trem pagador e outros bichos mais, se imaginava que carro forte acabaria com isso. E criaram a lei de carro forte, mas resolveram fazer uma reserva de mercado. Você, para ser dono dessa empresa, você tinha que ser oficial do Exército. Era uma concessão, tinha que ser oficial do Exército. Então, no Paraná, foi dada ao Paulo Braga, irmão do Ney. E eu estava no Detran nessa época. E a gente saía do assunto do estudo, que alguns bancos resolviam não pagar a taxa, porque o carro forte te cobrava. Então, por exemplo, o Bamerindos, no centro, tinha que levar um dinheiro para o Bamerindos do Portão. Então, se chamasse o carro forte, tinha uma taxa. Tinha. Então, o que o pessoal fazia? Punha num malote, um funcionário entrava num fuquinho, despretensioso, sem nada, e com todo esse risco levavam O dinheiro o dinheiro, burlando a lei que não podia. Mas foi realmente essa fase, eu estava no Detran. Quando o filho do Cecílio foi sequestrado, eu estava no rádio. Então a gente tinha informação. Estou gravando, posso? Pode gravar, ué. A gente tinha informação, olha, carro, placa, tal, se avistarem, comuniquem. Não façam nada. Só comunique. Só comuniquem. Então, a rede de rádio ficava o tempo todo. Aí, uma manhã, o Cecílio pagou o resgate. O pessoal soltou o menino. O menino foi encontrado, salvo engano, no Jardim Social. Pediu socorro, levaram para casa. E à tarde, os sequestradores estavam no Bairro Alto, eles tinham alugado uma casa no Bairro Alto. Estavam festejando a grana. A grana. Trouxeram bebida, dava uma festança quando a polícia fechou. Já sabia, mas... Não. A polícia já sabia de tudo. A polícia já sabia que eles estavam lá. Nós passamos os dias todos, a polícia toda coringando, mas com ordem de não fazer nada, para preservar o menino. Certo. O sequestrado. Depois que ele for solto, aí nós conversamos. Aí prenderam todo mundo. Isso eu não vi, dizem. E os cabas estavam presos e o Cecílio chegou lá. Aí estava todo mundo Enfileirado. na frente lá, né? Emparedado. E o Cecílio chegou e começou, com aquela força que lhe era peculiar, a esbofetear todo mundo. Deu porrada em todo mundo, recuperou o dinheiro e depois houve um acidente, rapaz. Cada um foi morrendo num acidente. Ninguém foi a julgamento. Não deu tempo. Você sabe qual. É verdade. Hoje eu vou ter candidato. É verdade. Essa história eu ouvi, né? Essa história é verdadeira. Vocês são boa gente, mas eu tenho Porque eu sei até quem contratou os caras. Vou lhe dizer uma coisa. Vim pouco. O senhor hoje está perdoado. Alguma coisa muito grave o fez atrasar. Mas, por favor, venha mais cedo. Quem que me atrasou? Olha aqui, ó. Olha aqui o Carlos, o culpado atrás. Quando ele chegou aqui, já foi uma festa para você. Opa. Enquanto vocês estavam aqui degustando, né, isso, eu estava encaminhando Uns procedimentos. uma proposta para a audiência da ANEL Eu sei. sobre
porra, trabalha a semana toda, mas sábado reserve para nós. Pra voltar a reserva. Casou-se pela segunda vez, obviamente com uma jovem, mais jovem que ele. E ela ficou grávida. Ficou grávida e na mesma época, na mesma cidade, uma menina casada com um menino e ficou grávida também. Mais ou menos na mesma época. E a moça foi a uma consulta, isso contado por esse médico. E ele ficou imaginando, depois da consulta, ela acompanhada daquele rapaz jovem, bonito, rico. Esse casal vai ter um filho na mesma época que eu. Só que eles vão ver esse filho crescer, tá? E eu, na minha idade, não vou. Bom, antes do nascimento, esse rapaz foi comprar terra no Mato Grosso, qualquer coisa semelhante, o gado, e o avião caiu e ele morreu, e não viu o filho nascer. E esse médico, eu o conheci em Belo Horizonte, a mulher dele era amiga da minha mãe, e o filho regulava de idade comigo. Era capaz. Quer dizer, ele viu o filho crescer e o outro, jovem, não viu nem o filho nascer. Então, a vantagem nossa, hoje mesmo estava vendo na Gazeta, se não salvo engano, na Gazeta, nós somos os únicos que temos ciência da morte. O único animal que sabe que vai morrer somos nós, os humanos. Mas a vantagem é que nós não sabemos quando. Meu tataravô, o Joaquim da Mota Paz, barão de Camanducaia, foi a uma missa de 30º dia na cidade de Itajubá. A missa de 30º dia era pela alma do Adalberto Pérez, político, influente na época. Morreu 30 dias depois. Ele era de uma cidade próxima a Itajubá. Em Itajubá se reuniram todos os correligionários para a missa de 30º dia, e o meu bisavô foi com a caravana dele, e lá passou uma semana com contatos políticos. No dia que ele vinha embora, o prefeito resolveu mostrar a comitiva para os políticos a grande obra dele. Ele não era o Odorico, mas a grande obra dele era um cemitério. E o cemitério lá no alto do morro. E foram. Na volta, o barão, ao lado de um farmacêutico, alguém disse, o farmacêutico disse: quem será que vai inaugurar esse cemitério? Ele disse: olha, eu não sou, eu moro em Conceição, então não vou ser eu. À tardinha, ele pegou o pessoal dele, e em tropa voltariam para a fazenda. Andaram 10 quilômetros até a cidade de Piranguinho, e lá veio uma chuva. E com essa chuva veio um raio, e toda a tropa caiu desmaiada. Aí um foi levantando, outro foi levantando, o único que não levantou foi o barão. Estava morto.
No outro dia, o barão inaugura um cemitério. Morto. Você entrando no cemitério, aí, à direita de quem entra, o primeiro túmulo é do barão de Tamanducaia, o meu bisavô. Em Itajubá, Hélio? Em Itajubá. Lá em cima do morro. Lá em cima do morro. Hoje você vai de carro. Naquela época era uma vielazinha. E andar com o cachê para chegar lá em cima. Não, ainda é uma vielazinha, só que hoje é calçado. Mas é uma história do Brasil, né? Mas então essa história, é a história de tô perto da morte, estou na fila, dizia um primo meu, nós somos um batalhão, onde os mais velhos estão na testa. Na frente e os mais novos para trás. E os mais novos até o Serra-Fila. Lógico que o tiro tem que pegar quem está na testa. Mas alguns passam por cima. E vão pegar quem está na retaguarda. Exatamente. Então, vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Prazo de validade. Não é verdade? Lógico, é justo. Não foi especificado. O meu não tem. É a taxa interna de retorno, né? Taxa interna de retorno. O governo já disse que a gente tem que morrer, pô, aposentado. Exatamente. Nós estamos quebrando o Brasil. Quebrando o Brasil. Agora foi bem. Você e a sua esposa causam um prejuízo ao Estado. Porque você e a sua esposa, porque você recebe uma aposentadoria. Quando você for embora, você vai deixar de receber, mas a sua esposa vai receber. Mas aí não. O governo vai ter lucro. Sim, exato, mas é isso que acontece. Mas o que acontece é isso. É preciso que morra você e a sua mulher. É isso mesmo. Para evitar que tenha custos. Continue pagando. Os custos sejam altos. Camanducaia é o seguinte. Quando eu me formei em engenharia, eu tinha uma firma com o Vicente Costa e a gente estava ganhando muito dinheiro. Com quem? Com o Vicente Costa. Você não conheceu, era o cara que construiu o prédio. E o Vicente era lá de Bituruna, aqui perto do Paulo. E veio para cá, ele estudava junto comigo, estudamos a vida inteira, sempre juntos, né? E aí eu cedi o Vicente para construir o prédio aqui, fechamos a nossa firma para poder construir o prédio desse instituto, porque não tinha outro jeito, né? Aí eu entrei no Estado por concurso, tirei o primeiro lugar, fui nomeado. Porque o Bento Moura da Rocha, como eu fui motorista da campanha do Bento Moura da Rocha para ser governador. Então ele, por uma questão de gratidão, queria me nomear engenheiro do Estado. Eu não queria, porque eu estava ganhando bem na minha empresa, uma empresinha pequena chamada Tavares e Costa e Companhia. Mas, como o meu pai era deputado estadual e era o líder do governo, ele queria, vamos dizer, agradar o meu pai, né, nomeando o filho dele, o filho mais velho, como engenheiro do Estado. Mas, como não tinha empresa aqui para trabalhar, tinha duas, três empresas de engenharia só. Não tinha onde trabalhar, a não ser no Estado. Tanto que a maioria dos engenheiros que vocês conhecem mais velhos trabalhavam no Estado. Que pagavam uma porcaria também. Pagavam uma desgraça. Quando pagava? Quando pagava. Ele trabalhava onde? Era DR? Não, trabalhava na Secretaria de Aviação Obras Públicas. A Secretaria de Aviação Obras Públicas, ela tinha o Porto de Paranaguá, a Estrada de Ferro Central do Paraná, o ODR, tá certo, e a Água e Esgoto. Tudo era na Secretaria. Toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura do Estado. Inclusive da cidade? Como? Inclusive da cidade? Da cidade. Tudo. A prefeitura não tinha não o seu existia departamento. prefeito, não existia prefeito, o prefeito era nomeado, não era prefeito eleito. O primeiro prefeito eleito do Paraná foi o Ney Braga. O primeiro prefeito eleito do Paraná. Todos os demais foram nomeados. Quer dizer, inclusive as questões viárias. Tudo era feito na cidade Secretaria de Aviação.
E nós fazíamos o planejamento do Estado. Então tem um ziguilhão de funcionários. Inclusive todas as escolas na do época Paraná, havia um ministério. todas as escolas do Paraná, até hoje, inclusive o Colégio Estadual, tudo foi feito pela Secretaria de Aviação. Todas as escolas, todas. Não tem nenhuma que não foi. Inclusive as universidades. Muito importante. Porto de Paranaguá era de lá. Eu fui diretor do Porto de Paranaguá 2 vezes. Tá? Eu fiz o plano de melhoramento do Porto de Paranaguá e Antonino. Fiz um levantamento da bacia de Paranaguá inteiro, com todas as ilhas, etc., das peças, a parte de Antonina. Eu fiz um levantamento completo de lá, através de uma firma do Nilo Maia, que era um especialista nisso. Fizemos o levantamento. Inclusive a batimetria de toda a área de Porto do Paranaguá. Batimetria é levantamento de todo o solo da bacia. Que época foi feito esse levantamento de batimétrico? Fizemos isso em 1900, quero ver, foi em 58 ou em 56 que nós fizemos isso aí. Fizemos isso. E até determinamos que o Porto Antonina nunca poderia ser feito, porque tem uma pedra embaixo que é uma continuidade da Ilha das Peças. A Ilha das Peças tem um maciço, né? Que foi assoreado e formou uma ilha. Então esse maciço, ele corre por baixo da bacia. E tem uma pedra exatamente na frente do Porto de Antonina. E aí diminui o calado e você não tem possibilidade de escavar essa rocha. É uma rocha de gneiss, muito duro. Você não tem, não dá para explodir essa rocha para melhorar a bacia de função. Como Porto Antonina dista de Paranaguá 14 milhas marítimas, num canal tortuoso, não era interessante fazer Porto Antonina. Tá? Fizemos um levantamento completo disso, mas aí os políticos derrubaram tudo isso, né? E resolveram. Antonina tinha 17 trapiches. Tá? E esses trapiches mantinham a cidade, porque eram firmas pequenas que importavam uma coisa, exportavam outra. Tudo pequenininha, daí transferiam para o Porto Paranaguá, o Porto Paranaguá eu mandava para frente, tá certo? Com barcaças, navios pequenos, etc. Né? Com a instalação do Porto Antonina pelo governo federal, tem uma lei que diz o seguinte: quando você fizer um porto organizado, perto de um outro porto que já é organizado, a tarifa do porto novo tem que ser igual à tarifa do porto organizado, mais um índice N. Quer dizer, maior que a tarifa do porto organizado. Ou seja, vai viabilizar mesmo. Vai viabilizar economicamente, tá certo? Então nós fomos contrários, pois a política derrubou toda a engenharia que foi feita há anos e anos exaustivamente. Qual é o nome disso? Instalaram o Porto Antonino. Que não funciona até hoje. Qual é o nome disso? Chamou-se Matarazzo. Isso é uma barbaridade. O Matarazzo. O próprio Matarazzo fechou o porto porque não conseguia tocar. Sim, mas ele foi o culpado. Foi feito, sabe? Acabou com a cidade de Antonina. Acabou. Bom, aí, quando foi na eleição do Bento Noel da Rocha e Paulo Pimentel, eu estava fazendo o planejamento do governo, eu era o encarregado do planejamento. Eu contratei, vocês sabem, o prédio do antigo Clube Curitibano aqui na rua na esquina, Barão do Rio Branco, Joaquim. Eu contratei um andar inteiro lá. Instalamos todo o procedimento do planejamento do governo. Saúde, educação, infraestrutura, energia, cada sala tinha uma coisa. Contratei os melhores caras que tinham lá. Joaquim Carneiro estava comigo. Joaquim Telêmaco Carneiro. Carneiro. Estava comigo lá na parte de energia. Aí o mais inteligente que eu conheci. Joaquim falou para mim: Valdir, se nós instalarmos, como o Parigô está querendo fazer, a usina do Capivari, Cachoeira, nós temos que inundar uma grande área lá. Acontece que não tem índice pluviométrico suficiente para manter uma estabilidade de represa lá. Vai custar uma fortuna,
Isso não é nada, mas vai acontecer o seguinte, tem que fazer um túnel muito complicado por baixo de uma rocha muito dura, um túnel que vai custar uma fortuna e vai assoalhar o porto de Antonina, definitivamente vai acabar a cidade. Bom, fizemos isso. Mostramos isso, estava tudo, o Parigô acabou voltando, etc. Só que perdemos a eleição para o Parque Pimentel por 300 mil votos. E perdemos a eleição. O que o Paulo Pimentel fez? Primeira coisa, do governo dele, mandou instalar o Campinho de Cachoeira. Mas já estava sendo feito. Não estava sendo feito aí. Não estava, de jeito nenhum, não estava. A Eletrocap... Antes disso. Sim, mas a Eletrocap aí 62... fizeram agora você vai, Antonina, pode ir lá ver agora. Não existe mais Baía de Antonina, não existe mais. O assoreamento é completo, total. Acabou tudo que existia a possibilidade de fazer alguma coisa. Não tem 2 metros de calado. Então, destruíram uma cidade importante do Paraná, que foi capitania dos portos. Destruíram a sociedade inteira daquela região. Eles não têm mais condições. Instalaram um porto só para frigorífico, de uma empresa, Leão, aqui de Curitiba, que trabalha só com frigorificação. Né? Para chegar lá, tem que entrar em Morretes por dentro, entrar por Antonina inteira, para chegar no porto. Não tem uma variante direta para fazer lá. Quer dizer, um absurdo completo, sem estrutura, sem nada. Está funcionando isso até hoje. Tá? Só que a dragagem das 14 milhas marítimas custa uma verdadeira, foi mais cara do que o porto inteiro de Antonina. Só a dragagem anual custa mais caro que o porto inteiro de Antonina. E se não dragar, não entra navio nenhum. Mas é isso que eles estão fazendo? É, claro. Porque estão então você veja que em termos de engenharia, não é em termos políticos, mas em termos políticos destruíram a cidade. E em termos de engenharia, é um absurdo. Ou não é? Como é que você vai entrar com um navio em Paranaguá, em Antonina, de frente, com 14 milhas, ainda você tem, o navio só entra com um prático que conhece o caminho, né? O canal. Custa uma fortuna, eles cobram milhões de reais para levar o navio lá até lá. Só que o navio não pode fazer a volta porque tem uma pedra embaixo que não deixa o navio fazer a volta e não quebra o navio. Aí se for um navio grande tem que voltar de ré 14 milhas marítimas. Tá bom, sim? Você assumia um comando de um navio desse para voltar 14 milhas marítimas, custando uma fortuna um navio desse? Custa mais caro do que 2 aviões jato. Você veja que, em termos de engenharia, é um absurdo que não dá para aceitar. O que o senhor está falando, a gente estava adiantando, um procurador fez um comentário que, a partir dos documentos que passaram, para ele, ele fez uma avaliação há 5 ou 6 anos atrás, que a barragem que hoje teve problema, agora que explodiu, essa barragem já apresentava problemas e ele propôs que fosse feito um estudo, um controle geotécnico da barragem. Fora as atividades de engenharia, que eles teriam que tomar algumas providências, porque ela já estava apresentando alguns problemas. Bom, existe um problema de engenharia estabelecido lá dentro. Quer dizer, a barragem, a partir do momento que se apresentou o problema, a solução é de engenharia, não é de burocracia. Não, de engenharia, claro. E atrelaram a solução de engenharia ao problema burocrático, porque tem que fazer um documento encaminhado não sei para quem, que vai autorizar não sei quem, que vai encaminhar não sei para quem, para alguém mandar para a engenharia para tomarem as providências.
Da época até hoje, essa conversa está rodando. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. E o cara se demitiu ainda, o fiscalizador. Então, percebe como a gente tá mal sintonizado entre claro. esses canais? É verdade, é verdade. Eu vou contar uma história para você. Quem matou com boca de barro. Agora te pergunto, quem foi que explodiu a máquina 1, a máquina 2 de Figueira? Eu tenho nome e endereço do cidadão. Por muito tempo, Figueira, em uma manutenção, como toda térmica, tem uma vida útil menor que uma hidroelétrica e uma manutenção muito maior. Muito maior, mais caro. Térmica a carvão, então, térmica a carvão como dizia o doutor Arturo, é o processo mais porco de se consumir energia, de se gerar energia. Então, tinha um superintendente da Copel, muito amigo do meu amigo Cascais, que não era mão de vaca. Uma vez ele me disse, não era porque eu sou pão duro. Eu disse, não, fulano, você não é pão duro. Pão duro sou eu. Você é miserável. É outra coisa. Então, esse cidadão cortava tudo. Toda a manutenção. Porque você ia fazer de manutenção. Não precisa. Um dia, um diretor me chamou e disse, nós temos que trocar o pré-aquecedor de Figueira. Eu digo, não. Nós já tamponamos 10%. A hora que nós tamponarmos 16%, a usina fecha. Então você não precisa fazer. Ah, então faça. E eu fiz. Consegui em Joinville uma firma que fizesse os pré-aquecedores em ferro fundido e trocamos. Pois bem, o superintendente de quem eu falava, não, gastar dinheiro em Figueira não, porque Figueira vai fechar. E eu dizia, pô, não vai. Vamos manter. Bom, um dia, a máquina 2 resolveu não reagir ao comando de passagem de carga. E um inteligumento lembrou que quando instalaram a máquina 3, foi feito um teste de rejeição. Então bastava você rejeitar a carga que a máquina parava. E assim ele fez. Ele abriu a chave. A máquina, com toda a potência de entrada e sem nada para sair, levou a velocidade muito, 6, 7 mil vezes e explodiu, porque as válvulas não funcionaram. As válvulas não funcionaram porque não tiveram manutenção. O que aconteceu? Felizmente, era de noite, tinha meia dúzia de pessoas na oficina, que quando ouviram aquele barulhão, uma máquina, naquela velocidade, faz um barulho, você não queira saber. Eles correram, se protegeram. E a máquina não sobrou nada. Claro. Nada. Por culpa única e exclusiva. Eu não sou o Harry Potter, então eu não posso falar o nome desse cretino.
Né? E a usina que ia fechar estava aberta até hoje. No governo do meu distinto Jaime Lerner, tentaram fechar a Figueira. Fechar a Figueira é como? Vou explicar para vocês o que acontece. O Plano Nacional do Carvão descobriu na área de Figueira uma jazida de várias jazidas de carvão. O Plano Nacional do Carvão deu áreas de lavra para todo mundo. Uma das beneficiadas foi a Mariazinha Barros, filha do Ademar de Barros. Outros abriram chamadas minas de céu aberto, que em pouco tempo se mostraram inviáveis, foram compradas pela Mariazinha Barros e fechadas, ficando só a mineração subterrânea, que é caminho lá de Figueira. Mas o que fazer com o carvão? O Plano Nacional do Carvão pretendia utilizar o carvão. Vamos fazer termoelétricas. Então foram feitas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná. Em 1963, inaugurou-se pela Utelfa a usina de Figueira. Só que, quando você extrai o carvão, você extrai pedra e pó. O Klabin se propôs a fazer uma térmica a carvão, mas utilizando só pedra, que é muito mais barata. E a Utelfa fez uma usina aproveitando o pó. Então, compra-se da usina, da mina, pedra e pó. A pedra é chamada vapor grosso e a fina vapor fino. Só que a usina só trabalha com vapor fino. Ela foi feita para aproveitar o pó. Então pega-se o vapor grosso, a pedra, moe, transforma tudo em vapor fino e se queima. Então vamos fechar a Figueira. Não, essa usina vai ser fechada. E esse vapor fino? Onde é que vai? Só onde é que vai? A Klabin usa o vapor grosso. O vapor fino vamos botar fora. Mas ele é autocombustível. Ele pega? Não pode, não pega. Ou você fica removendo, ou ele pega fogo. Então não tem onde pôr. Eu não consumindo este vapor fino, só o vapor grosso, a mina vai à falência, ela não sobrevive. Ela não sobrevivendo, 700 famílias que vivem da mineração perdem o emprego e não sabem fazer nada. Então é o caos social. Então é um efeito dominó. Mas o Jaime Lerner, que queria vender o Estado, ia vender Figueira também. Ele vendeu tudo, até o DR. Aí, o que foi feito? A Mariazinha Barros comprou
a usina. Porque a usina é altamente lucrativa. Quando nós geramos energia hidráulica a, suponhamos, $10, a térmica a carvão custa 50. Tá? Porcaria? Não. O GCOI subsidia esses 50 em 49. Então, na realidade, a hidrelétrica torna-se 10 vezes mais cara para um empresário. Quer dizer, custa 50, custa 50, mas eu recebo 49. Claro, 10% só. Então, Isso quando o GCOI existia, né? exato, não. Hoje Eu é o tenho- desespero para não ficar no escuro. Eu tenho 20 anos de aposentado. Eu estou contando a história da minha vida, pô. Então, consequência, a usina está aberta até hoje. Sem dúvida alguma, a dona Mariazinha Barros, os seus herdeiros, não tem prejuízo. Claro que não. Então, agora, o que nós estávamos falando era na manutenção. É manutenção, claro. A falta de Mari, que falou no Capivari, Sim. foi feito um túnel. Esse túnel foi feito uma abóboda, É, anulando as tensões. claro. É com um efeito certo. Só que um cidadão, me permita não dizer o nome dele, Eles vão fazer quadrado. ele não mora aqui, era o responsável pela parte elétrica. E a peça mais alta que passaria no túnel era o transformador. E consultaram a ele, doutor, qual que é a altura do transformador. E ele disse, tantos metros, tantos centímetros, tantos milímetros. Com esse parâmetro, foi aberto o túnel em forma de abóbada. Ele tinha se esquecido das rodinhas do carrinho que leva o transformador. Consequência, tiveram que aumentar a altura da pista. Consequência, acabaram com um esforço equilibrado. Sim. Bom, essa Cascais lembra bem. Nós tivemos alguns arranjos por causa disso. Começou a cair pedra. De vez em quando caía uma pedra no túnel. Todo ano a gente punha no orçamento o revestimento do túnel e a diretoria cortava. Nós chamávamos de boi de piranha. Punha aquilo exatamente para ser cortado. E um dia, num dos orçamentos, o diretor me chamou. Se nós não fizermos esse revestimento, qual é o problema? Eu digo, nenhum. Toda vez que cai uma pedra lá... Não há dinheiro para fazer. Não, toda vez que cai uma pedra, eu faço um relatório e mando para você. Com fotografias, com tudo mais. O dia que essa pedra cair em cima de um Volkswagen, de matar 4 empregados nossos, eu vou contar. E toda vez que caiu uma pedra, eu mandei um relatório para você. Que você não tomou providência alguma. Onde é que eu assino? Exatamente. Onde é que eu assino que está aprovado isso aqui?
Já. Vamos fazer. Donde o Cascais nesta brincadeira? Como você pode fazer um revestimento deste sem gerar poeira? Sem gerar poeira você não consegue. É muito difícil. Não tem como, eu vou fazer jato Tem concreto? de concreto sem gerar poeira. Tal, mas não dá. Bom, fizemos o quê? Mas não podia entrar poeira na usina, na caverna. Claro. Era no túnel. Então nós colocamos uma cortina de água. Essa cortina de água não deixava que partículas passassem. Mas as partículas sem peso, me foge o nome dessas partículas agora, passavam. Então o ambiente na caverna era assim de que havia pó. Embora partículas helicoidais, não eram helicoidais, é qualquer coisa mais ou menos assim, já não me lembro mais. Sei que o Cascais foi lá e ficou apavorado com aquilo. Afinal de contas, nós tínhamos óleos, várias máquinas, com óleo aberto. Ia provocando desgaste desgraçado. Onde podia, onde o pó causaria desastre. Desgaste muito. Só que estas partículas não precipitavam. E o Cascais ficou com medo e veio falar comigo: poxa, Hélio, aquilo está um perigo. E eu digo: não, fique tranquilo, Cascais. Inclusive pode explodir isso. Não, fique tranquilo. Porque os controladores de velocidade e outras coisas mais, o óleo desses ficam ao ar livre. Falei: não, fique tranquilo, Cascais, que nós já temos certeza que o óleo não está sendo contaminado. Então, na realidade, a manutenção é isso. O que acontece se eu não fazer? Se eu não fizer, você corre o risco. Então, aqui na barragem do Capivari Montante, existem várias células maiaques que há mais de 30 anos, eu estou com 20 de aposentado, não funcionam mais. Tem que substituir. Só que a barragem está totalmente estabilizada. Então, quando nós nos apavoramos, eu e o Juraci, fomos falar com o Nelson Pinto, que é o guru da área, disse: não compensa você não tem como. Essas válvulas você coloca quando você está instalando a barragem. Depois você não tem que desmontar a barragem para colocar a válvula. Acaba desmontando a barragem. Exato. Então, na realidade, manutenção é isso. Se não acontece nada, você jogou dinheiro fora. E se acontece? Se acontece, que pena que você não fez a manutenção. Você sabe que foi esse conceito é isso que está acontecendo de manutenção. Eu pertenço ao Grupo Condor, que tem mais de 200 engenheiros aeronáuticos, e eles me falaram exatamente isso. Acontece o seguinte: uma legislação internacional diz o seguinte, que todo avião que posa no aeroporto, o copiloto não sai do avião, só o comandante pode tomar um café e voltar, porque o copiloto é responsável pelo abastecimento do avião e por examinar todas as partes. Ele tem um manual de exame cada vez que levanta voo. O copiloto é obrigado a verificar a bagagem, tudo que existe no avião. Ele tem que testar tudo que existe na aeronave para o avião poder levantar voo. Está escrito na legislação brasileira isso. E na legislação internacional. Mas o copiloto é perigoso. Acontece o seguinte, que eles não estão fazendo isso no mundo inteiro.
Se o copiloto russo tivesse examinado todinha a bagagem, tinha examinado que tinha alguma coisa trepidando lá. Porque acontece que a bomba que foi explodida dentro do avião é um C4. Já viu falar em C4? É um tabletinho, parece ele é mais ou menos do tamanho de um menor um pouco, do que um sabão desse de lavar roupa, esse sabãozinho, tá? Ele tem um poder explosivo 70 vezes maior que a dinamite, tá? Tá bom assim? Aí ele coloca um disparador eletrônico, que você pode disparar pelo celular. Mas todo disparador eletrônico produz um sinalzinho, porque ele tem uma bateria pequenininha, ele fica pim, 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 pim. Se o copiloto tivesse examinado todinha a bagagem, como é obrigação dele, o avião não teria explodido. Entendeu? Os aviões que caíram no Oceano Índico, a mesma coisa. O piloto não examinou nada, porque é a pressa de pegar o avião e sair correndo, sabe? Pode reparar que o avião nem bem chega, já enche de passageiros, já levanta voo. O cara não tem condições de fazer o exame direito, tá? Da aeronáutica. Quando eu fui diretor da aeronáutica, eu tinha 17 aviões. Para abastecer o avião, só com camurça, para passar, para absorver a água, algum outro componente. Porque se tiver um pacotinho de açúcar, desse açúcar que você usa aí no sachêzinho, derruba qualquer avião que você quiser, tá? Derruba qualquer avião. Então, para não acontecer isso, eu tinha a preocupação de poder coar isso dentro de uma camurça para não passar o açúcar, tá certo? Esses aviões que foram explodidos aí, inclusive esse último do Bradesco, isso foi um caso típico. Esse avião não poderia cair de jeito nenhum. Nós já tivemos vários aviões desses, não poderia ter caído. Na hora que abasteceu em Brasília, abasteceram com alguma coisa. O avião explodiu. E é o problema da manutenção. Manutenção é uma coisa importantíssima para ser feita, sabe? Importantíssimo. Eu tive um desastre de aviação da seguinte maneira, quase morri. Eu ia fazer uma verificação no aeroporto de Bauru e de Viracopos, que eu era engenheiro da aeronáutica. Aí peguei um piloto e fomos viajar. Eu ia aproveitar para passar em Lins, que era a casa da minha mulher lá, porque o meu filho tinha nascido e eu não conhecia o meu filho ainda. Aí pegamos um avião aqui em Curitiba, um avião militar, e fomos viajar. Quando foi levantar voo no aeroporto do Bacaxiri, o avião pegou fogo. Aí levantamos correndo do avião, saímos do avião, veio os bombeiros, apagaram o fogo e levaram o avião para manutenção. Tá? Aí, umas 4 horas depois, mandaram chamar, o avião está pronto, vocês podem levantar voo e vão embora. Aí eu cheguei para o mecânico, não, isso foi um fiozinho significante, nós já inventamos, já está tudo preso, pode ir embora. Aí eu com o piloto de caça fomos embora. Levantamos um avião militar aqui. Passamos por Capivari e Cachoeira aqui em cima, tem a Serra da Ribeira ali, né? Que vai dar um platô que vai até Itararé. Aí o comandante do avião falou, Valdir, eu era com o piloto, você vai pilotando essa coisa aí que eu estou muito cansado, passei a noite inteira acordado. Ele estava de prontidão, e aí você vai pilotando. Eu fui pilotando. Mas aí eu senti que o avião tinha um probleminha no motor. Eu escutava bem, eu tinha ouvido, hoje não escuto mais, mas tinha ouvido muito bom. Aí eu falei, sabe de uma coisa, vou levantar esse avião, né? Nosso plano de voo era 1.200 metros, por lá para 2.000 metros de altura, né? Comecei a levantar o avião. E aí puxei o motor, fui levantando devagar, até chegar um plano de voo mais alto que pelo rádio me mudasse o plano de voo. Aí você tem que ir no plano
setor de controle do tráfego aéreo, pedia a mudança de altitude, porque os aviões são em altitude, né? As aerovias são todas em altitude, 300 e 300 metros é altitude, entre 300 e 300 metros. E a distância? A distância não tem importância nenhuma, de 300 e 300 metros de altitude. Nenhum avião se vai. Aí, mas tem que controlar isso, é controlar por radar, aí pediu, me deu autorização, subi mais 300, mais 600 metros, fui embora, fui lá para 2.000 metros. Quando estabilizei o avião, eu percebi que o avião começou a tremer. Tremia assim, tremia o corpo da gente. Aí eu falei, pô, esse avião vai ter um problema já, né? E eu olhei, estava exatamente, a serra está aqui, é um paredão, né? Aqui estão os montes, aqui está o Capivara e Cachoeira, e eu estava mais ou menos aqui, um pouco mais alto do que a serra. Quando eu pensei que estava estabilizado, explodiu o motor do avião. E o avião começou a cair. Mas ele, como explodiu, ele ficou instável, ele começou a fazer assim, tremia o coração da gente todo. E eu não sabia o que fazer, eu vi que sacudiu o cara do meu lado, não, tu vou cair, vou morrer e tal. Como ele não pisou de caça muito competente, ia estar na guerra, falou, puxa o comando para mim, Valdeiro. Falei, bom, morremos, né? O morro estava aqui, nós já estávamos abaixo do morro, falei, vamos bater direto. Só vi o morro na frente assim. Falei, pronto, morremos. Ele falou, não vamos morrer, Valdeiro. Falei, segura-se aí. Ele enfiou o avião para baixo. Acontece que tinha muito sol e aquele morro tem granito, né? Ele absorve temperatura, então forma uma corrente ascendente. Eu nem me lembrava disso na hora, porque você está morrendo, né? Pois ele enfiou o avião, falei, morra. Fechei os olhos, ele falou, vamos puxar. Puxamos o avião fez isso aqui e caiu em cima do morro. Pá! Fez uma nuvem de pó, que nem uma bomba atômica, assim. Foi até o céu. E ainda batemos num cupim, tem cupins enormes naquela região ali, mas cupim assim, o tamanho desse troço aqui. E aí, nós arrebentamos inteiro. Um rapaz que estava atrás, que é um mecânico, morreu. E ele saiu correndo do avião, porque arrebentou a gasolina, bateu em cima da gente, né? Aquele cheiro daquela gasolina do avião, terrível. É isso contar. E eu tentei sair, ele saiu e saiu dando risada. Pá, 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 nós salvando, rolando no chão, o comandante lá. E eu não conseguia sair do avião. Eu puxava uma dor na perna, daí eu reparei que tinha um ferro atravessado a minha perna de um lado do outro. Eu olhei assim, falei, tenho que tirar essa perna daqui. Falei, se eu puxar para cá não vai, puxar para lá, fui tentando, puxei, aí a perna saiu, né? Do lugar, saiu do lugar, eu me joguei para fora do avião. Só que eu não podia ficar de pé, me deu uma tremedeira, a perna fazia assim, não parava de pé. Eu caí deitado, falei, vou a nada. Eu fui pegando aqueles pedaços de vegetação que tinha no chão, muito pouca. E fui saindo do avião, falei, vai explodir essa desgraça, vou morrer queimado, não é? Ficamos lá deitados, e o avião fumaciando, só falta gasolina, eu vi aqui, pegar fogo em nós dois. Vamos mais para lá, ficamos rolando, até sair bem longe do avião. Eu falei, estou inteiro quebrado, né? Eu senti uma dor aqui atrás, assim, aqui atrás das costas, aqui, né? Eu não mexia o pé. Eu tentava mexer o pé, não mexia. Isso em medicina chama-se cagaço. Mas pode ser cagaço, pode ser. Não mexia o pé. Bom, aí depois de uma hora, mais ou menos, deitada lá, apareceu um carroceiro, uma carroça vermelha de terra, assim, com mais um guri. Uma carroça. Aí ele foi nos sacudiu, mas nós estávamos vivos, né? Falei, como é que vocês nos acharam aqui lá? Essa nuvem de coisa nos chamou a atenção, não só de nós, mas todo o pessoal aqui viu essa nuvem. E veio ver o que aconteceu. E viemos ver o que tinha acontecido.
Aí nos levaram na carroça, eu com a perna, aí o comandante falou, eu não tinha força nem para rasgar minha blusa aqui, eu estava ensanguentando a minha perna, saindo sangue de tudo no lado. Daí ele conseguiu arrancar um pedaço de cinto, amarrou a minha perna em cima e mais embaixo, eu peguei a minha cinta, amarrei a perna aqui e mais aqui. E daí deitamos na carroça, andou 8 quilômetros por pá. Se tivesse que morrer, já tinha morrido na carroça. Chegamos até Itararé. Eu em Itararé, eu falei, vamos para o hospital. Não vamos para o hospital, aqui eu vou morrer. Vamos para o aeroporto. Itararé. Chegou no aeroporto, aquele tempo era a Revolução, tinha um Serna lá parado. Quem é esse Serna aí? É do empresário, não sei quem lá. Então não é mais dele. Está aqui, requisitado pela aeronáutica, montamos uma fila. Eu com a perna arrebentada. E levantamos o voo de novo, ó. Tá bom assim? E vamos para em Bauru, tá bom assim? Aí chegamos em Bauru, os caras lá de Bauru, da aeronáutica, me fizeram um curativo na perna. E eu falei, eu não vou ficar em Bauru, aqui a minha mulher está em Lins, são 100 quilômetros daqui, eu vou para Lins, né? Por causa da minha sogra, mais perto. Entrei no ônibus. Não tinha lugar porque era um ônibus de estudante. Eu segurando lá. Daí tinha um padre sentado do lado, e o padre viu que eu ia desmaiar, eu acho que eu já estava acabado, né? Imundo, de pé, de pó, de tudo, quando nós caímos, rolamos no chão, né? E sangue. Ele viu aquilo e perguntou, o que aconteceu? Falou, um desastre de aviação. Ele falou, não é possível, então o senhor senta aqui no meu lugar, o padre me deu um lugar. Eu desmaiei no banco ali, só me acordei quando chegou em Lins, 100 quilômetros depois. Daí me sacudiram, eu levantei, falei, agora eu vou pegar um táxi, vou para casa da minha sogra, vou para o hospital, né? Que agora o pessoal vai me atender. Cheguei na rodoviária, não tinha táxi, só tinha charrete. Se pegou a charrete, o cara, até chegar na minha sogra. Apertei o botão da companhia da minha sogra, quando terminei de manter, só me acordei no hospital. Só me acordei, eu acho que no outro dia no hospital. Tá? Estavam arrumando a minha perna, costurando. Esse foi um dos pequenos desastres que eu tive.